Assim como os pássaros deixam mais bela a nossa natureza, existem pessoas que preferem tê-los em gaiolas, né? A gente sabe que os pássaros silvestres não se pode ter em gaiolas e existem espécies que se pode ter. E até sobre isso que a gente vai conversar agora com a Juliana, que é médica veterinária aqui do Zoológico da UX. Ela vai explicar um pouquinho pra gente, então, quais são essas espécies de aves, no geral, que a gente pode ter em casa. Bom, as aves que a gente pode ter em casa são as consideradas exóticas ou domésticas, né? Então a gente tem ali o periquitinho australiano, calopsita, loris, agapornis, né? E dos passeriformes, o canarinho belga, tá? As outras espécies que podem se ter em casa, que muita gente gosta de aves de canto, poderiam ser adquiridas de criadouro legalizado pelo IBAMA. Para se ter essas aves em casa é preciso ter alguns cuidados. Um deles é que o pessoal mantém em gaiolas. Com relação à gaiola, de que tipo ela deve ser, como que deve ser o cuidado com a gaiola, o tamanho? Bom, assim, a gaiola é muito importante, né? Porque o animal vai ficar grande parte da vida dele dentro desse local. Então, que no mínimo ela ofereça condições de voo, de exercício, porque o animal não precisa ser apático, não fique apático dentro da gaiola e que ele consiga se movimentar, né, de forma que ele consiga exercitar principalmente a musculatura do peito, né, e das asas, que é fundamental. Quanto à limpeza da gaiola, como é que deve ser feita a limpeza? Bom, a higiene ela é indispensável, né? Para quem cria animais, é muito importante a higiene. Então, assim, o jornal, né? Colocar jornal e se trocar periodicamente, então, os resíduos, tirar os resíduos das fezes, né? E restos de alimentos. Quanto à alimentação desses animais, como deve ser essa alimentação? Bom, assim, a alimentação é uma das coisas mais importantes para a medicina preventiva desses animais em cativeiro, tá? Eles são muito diferentes dos animais domésticos. São animais que a medicina preventiva, os cuidados preventivos estão na alimentação. Tá? Então é um animal com uma alimentação adequada, uma dieta balanceada, dificilmente ele vai ficar doente. Então esses são os cuidados preventivos, tá? Mas assim, sempre tendo cuidado da procedência dos alimentos, né, que estão sendo oferecidos para essas aves, porque eles são muito sensíveis a toxinas. Então a maioria dos passeriformes se alimentam de sementes. Tá? Mas eu até gostaria de colocar aqui que tem muitas pessoas que costumam criar papagaios em casa. E nós percebemos que esses papagaios, eles recebem uma alimentação inadequada, né, quando eles vêm apreendidos pelo IBAMA, que é a base de café, leite e pão e semente de girassol, né? Então, deixar claro aqui que esses animais, esses psitacídeos, que são todos papagaios, araras e enfim, se alimentam, então a base da alimentação deles é frutas. Então, os passeriformes e esses psitacídeos, como calopsitas, periquitos australianos, que são exóticos e domésticos, a base da alimentação são sementes. Tá? Mas assim, as sementes elas não têm tudo o que eles necessitam, todos os nutrientes necessários para manter eles aptos à muda de penas, à reprodução. Então é necessário complementos, né? Hoje em dia a gente até tem no mercado muitas rações que complementam isso. Tá? E o que poderia ser oferecido então para eles de complemento é vegetais verdes escuros, que são mais nutritivos, tá? Algumas frutas também, mas lembrando que a alimentação básica ainda continua sendo a semente. E explica um pouquinho pra gente então agora com relação aos animais quando eles não estão bem. Como que a gente percebe esses sinais no animal? Bom, quando a ave não está bem, né, normalmente a gente percebe que eles ficam com as penas arrepiadas, ficam sonolentos, ficam no fundo da gaiola, às vezes não se empoleram, não se alimentam, né, ficam muito apáticos. Mas assim, deixar claro que é uma especialidade das aves silvestres e exóticas de não demonstrarem os sintomas quando elas estão enfermas, né, que diferencia eles dos animais domésticos. Quando eles começam a mostrar que não estão bem, normalmente o quadro já está bem mais grave. Então, as pessoas que têm esses animais em cativeiro devem saber que quando elas começam a manifestar algum tipo de sintoma, como esses que eu exemplifiquei, que são sintomas inespecíficos, eles não são indicativos para nenhum tipo de doença, né? Logo procurem ajuda, procurem um veterinário para uma orientação, para uma consulta, para logo começar um tratamento. E quanto às doenças que podem ocorrer nas aves, quais as mais comuns e como que a gente pode prevenir elas também?
Bom, então, as aves são muito sensíveis a tóxicos, como eu te falei, né? Eu peço pro pessoal que tem animais, principalmente na cozinha, não é um lugar ideal, e muitas pessoas mantêm essas aves na cozinha, né? Então não é um lugar bom para elas, tá? Que seja um local ventilado também, que seja mantido em um lugar ventilado, e que não tenha muito calor, tá? Mas também não pode pegar muito frio, porque nossa região aqui também, elas ficam muito suscetíveis a problemas respiratórios. Agora, das doenças normais, que são doenças que a gente pode adquirir, tá? Então, assim, principalmente a salmonela, tá? A gente não sabe hoje em dia se as aves elas podem ser portadoras e não manifestar nenhum tipo de sinal, né? Então, assim, eu peço que as pessoas tenham o cuidado, então, de quando tiverem essas aves em casa, quando após a manipulação, lavar as mãos, ter os cuidados básicos de higiene, procurar não beijar as aves na boca, assim no bico, né? E porque esse contato direto pode fazer com que as pessoas então possam adquirir alguma coisa, então que esses animais são portadores, carregar esses agentes, né? Juliana, para finalizar então, que recado tu deixa para essas pessoas que têm essas aves em casa? Bom, assim, primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro, enfatizar mais uma vez, então, para que as pessoas não procurem animais silvestres para manter em cativeiro, tá? Se quiserem ter algum papagaio em casa ou outras aves canoras, né, que elas tenham procedência de criadouro comercial legalizado pelo IBAMA, que assim elas também não vão ter o problema de ser retiradas do domicílio, tá? E procure então espécies que sejam domésticas ou exóticas, tá? Cuidar então a questão da alimentação, que é bastante importante, e que qualquer problema que ela comece a acontecer com ela, logo seja procurado então uma pessoa especializada, que seja um profissional, que seja especializado em aves. Tá certo, fica aí então a dica da Juliana, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo programa. Até lá!